Fala pessoal, bom dia. A gente está aqui na nascente do Morro Azul e recebemos hoje a visita do Orlando, professor e arquiteto e professor, né? E ele também já tem acompanhado a gente nas reuniões sobre a questão do Parque do Bosque, né, do plano de manejo. E a gente começou o projeto do plantio aí há uns 3 meses, com a aquisição das mudas, identificação das nascentes, e a gente observou que esse espaço aqui é passível de receber algum projeto de ambientação, de convivência, e nessa visita do Orlando a gente quer conversar sobre isso, sobre a importância dos espaços que ainda não foram ocupados na cidade e que podem promover um espaço onde as pessoas possam usar para promover a saúde mental de convivência com a natureza. Então, além dos benefícios da saúde mental que um espaço desse traz, quais são os outros benefícios, Orlando, de preservação desse local? Então, Valdir, a preservação ela é necessária e ela é parte do projeto da própria cidade. É necessário que no momento em que a gente vai fazer um projeto de uma cidade nova ou então de pensar a ocupação de uma cidade que já vem sendo ocupada espontaneamente, como é muitos dos casos aqui em São Sebastião, a gente já incorpore esse meio ambiente dentro do próprio projeto. Isso porque esse ambiente ele gera muitos benefícios, tanto individuais quanto de ordem coletiva, que às vezes a gente nem percebe, porque eles não são diretos, eles são indiretos, a gente não consegue ver, mas a gente sente pela pele, a gente sente no ouvido, a gente sente com o cheiro. Então são várias sensações que a gente pode ter. O próprio bem-estar que faz estar no lugar. Exatamente. Por exemplo, pela pele, quando a gente sente esse meio ambiente, é a diminuição do calor. Se a gente consegue conservar áreas como essa aqui e dentro da própria cidade, com a arborização urbana, com as áreas livres dentro da cidade, a gente consegue diminuir até quase 20 graus de temperatura dentro da própria cidade. Então é necessário, senão a gente começa uma bola de neve na situação. A gente não conserva esse ambiente como esse que a gente está, as temperaturas se elevam, a gente começa a colocar ar-condicionado para conseguir suportar esse calor que está na cidade, principalmente naquele verão mais intenso, nos dias mais quentes. Esse ar-condicionado vai esquentar ainda mais a cidade. Aqueles que não têm condições de comprar um ar-condicionado vão ficar no calor e aqueles que têm condições de comprar vão, na verdade, prejudicar ainda mais a situação. Então, só esse que a gente não consegue ver, geralmente dá muita importância ao que a gente vê, não é? Mas esse que a gente não consegue ver também é algo que a gente sente cotidianamente e que a gente precisa, então, preservar. Então, áreas como essa, por exemplo, garantem que os ventos que vêm, por exemplo, de dentro da cidade, de um bairro e do outro, às vezes tem ali no meio uma área como essa, eles se refresquem para chegar no outro lado, no outro bairro, de forma mais fresca. Se a gente não cria espaços como esse, as cidades são uma ligadas dentro na outra, o calor de uma vai passando pela outra. Isso gera um prejuízo muito grande. E acaba que você não consegue mais ficar dentro de casa, acaba que você vai ter que ficar muito mais, às vezes, na rua, pegando exposição ao sol direto durante o meio-dia, que é a hora mais quente do dia, que era um momento que você deveria estar de casa. É bom a gente ficar do lado de fora sim, a gente tem que aproveitar a cidade, mas durante o início da manhã, o final da tarde, não é? Então tem uma série de benefícios relacionados. Fora, ó, a gente não sei se dá para escutar aqui o barulho da água, né? Está bem atrás eu vou até levar o microfone aqui, ó, para vocês. Dá para ouvir o barulho da água correndo atrás da gente aqui, né? Exatamente. Esse barulho, essa paisagem sonora que acaba sendo, né? Ela acaba criando uma exceção daquela paisagem que a gente vive dentro de casa. Então, lá dentro de casa a gente está escutando o quê? O vizinho, o carro passando, os animais domésticos. Essas paisagens urbanas são interessantes, a gente convive com ela, aprendeu a gostar dela, sim. Mas para que a gente tenha uma vida mais rica, uma vida que realmente vale, uma vida que tem significado, Paz de espírito. paz de espírito, Aqui tem um passarinho que está cantando. a gente precisa também de outro, a gente precisa de diversidades dessa paisagem. Então a gente ter próximo de casa um lugar que você pode vir para desconcentrar daquele dia mais
eufórico que você teve, mais irritado que você teve, é uma possibilidade de você melhorar de fato a sua qualidade de vida. Por todo benefício que o meio ambiente traz, ele é um direito constitucional, assim como a habitação, né? Mas como é que a gente avança na habitação sem deixar a desejar com o meio ambiente, né? Exatamente. Do ponto de vista constitucional, nós temos muitos direitos, né? A gente tem direito à saúde, direito à educação, são os que a gente mais reclama, né? Porque são aqueles que a gente está mais ali no dia a dia. O direito à habitação é um direito que nós temos. E não é um direito que é uma regalia ou algo extra. Nós temos corpos que são espaciais. E esses corpos precisam estar em algum lugar. E esse lugar é a habitação. Esse é o direito que você tem de ter um corpo, que é essencial para a nossa vida. Então, você ter a possibilidade de habitar um espaço de qualidade não é só um direito que está ali só para constar. É algo real, algo que você precisa efetivamente. E o direito à habitação de qualidade, esse que você tem a sua casa, que vai ter conforto ambiental desses ventos que atravessam essa casa, que essa casa ela tem uma estrutura que vai ter segurança para que ela não caia na sua cabeça, não torne risco, ela se complementa com vários outros direitos, como o direito ao meio ambiente. O direito ao meio ambiente, na verdade, todos esses direitos eles estão extremamente integrados. Quando a gente for pensar, por exemplo, o próprio direito à saúde, pensar o posto de saúde, o hospital, ele também tem uma espacialidade, ele também tem uma habitabilidade que precisa ser pensado. Mesma coisa para a educação, tem muitas escolas, a gente precisa espacializar elas dentro da cidade de uma forma interessante. Então, se o direito à habitação ele se ramifica em todos esses outros direitos, o que mais talvez se ramifica é no direito ambiental. O direito ao meio ambiente que você tem, que todos nós temos. Por isso que eu comecei a minha fala falando que quando a gente começa a projetar uma cidade, já começa projetando ela pensando o meio ambiente, integradamente. Não é algo que a gente pensa, o que sobrar fica. Da mesma forma a mobilidade, né? A mobilidade, o direito à própria cidade. Existe na nossa Constituição o direito à cidade, de você poder usufruir da cidade. E como eles todos se complementam, né? O direito à cidade também é o direito a ter um parque, é o direito a ter a praça, é o direito de ter aquelas áreas verdes dentro da cidade que muitas vezes a gente não traz uma preocupação porque a gente está tão preocupado com dentro da nossa casa que esquece que a nossa casa não é suficiente para a nossa vida. Até os espaços para equipamento público, né? Para a escola, para a saúde. Falta de planejamento do governo e das políticas habitacionais tem conduzido a nossa cidade de São Sebastião à ocupação de vários espaços de forma desordenada, que não considera, às vezes, nem o espaço da escola e do posto de saúde. Isso é algo que a gente precisa ver. E se quer preservar o que tem, as nascentes e tal. Por isso que a gente está fazendo esse bate-papo, para a gente cada vez mais tentar contribuir na ocupação mais ordenada possível. E claro, as autoridades têm grande responsabilidade sobre isso. As políticas habitacionais com bairros consolidados e planejados podem contribuir. Ainda existem muitos espaços na cidade onde o governo pode propor construção de habitações de forma que as pessoas tenham seus espaços idealizados, do meio ambiente, dos equipamentos públicos. Mas aí eu queria que você comentasse com a gente que as políticas públicas caminhem 10 passos atrás da necessidade da população. Isso é um problema. Isso é um fato. Falta política de Estado? Falta política de Estado. Falta, e é visível, a gente não precisa nem mascarar a situação. A gente tem quase que 85% da população sem acesso a serviços especializados de arquitetura e engenharia, por exemplo. Ou seja, 85% da população não tem acesso a algum tipo de política, porque recurso financeiro, muito possivelmente a população não vai ter para pagar esse serviço, então ela não tem acesso a uma política necessária para que ela construa sua própria habitação. Isso vai se estendendo muito além. E quando ela não tem dinheiro a ocupar o lote que ela se definiu para isso, muito possivelmente ela também não vai ter o lote claramente definido, legalmente instituído, então ela vai ocupar de forma espontânea. O lote que foi ocupado de forma espontânea muitas vezes não obedece uma certa lógica mais global de entendimento, é muito ensimesmado, sabe? Se preocupa só com o seu próprio lote, esquece que existe todo um entorno que precisa também estar em consonância com ele.
E acaba gerando uma situação muito problemática. Aqui em São Sebastião, especialmente, nós temos só 2 áreas que são formalmente planejadas, vamos dizer assim. O Morro Azul, que embora tenha tido uma ocupação espontânea, ela foi incorporada à LUOS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que rege a ocupação mais macro, né, lógica mais geral da ocupação do território. E o setor tradicional, que também tem ali, inclusive ele já tem uma ocupação mais formal, né, então foi fácil fazer uma regularização de lá. Já Morro da Cruz, já Vila Nova, Bairro do Bosque, todas essas áreas aí já não está dentro da legislação. Isso não quer dizer que não tem estudos, não quer dizer que não seja uma boa qualidade de vida, que em alguns desses lugares possa representar. Existe sim alguma qualidade de vida. Certamente, se você é um morador desse bairro, você deve gostar da sua casa, você deve gostar do seu bairro, você criou afetos com esse lugar. Mas a gente ainda não conseguiu, dentro de uma política pública mais global, pensar em que forma esse lugar vai se inserir, qual é a sua contribuição para com toda a cidade e como que a cidade pode contribuir para melhorar ainda mais a condição de vida, de que se você gosta de lá, conseguir melhorar ainda mais, você goste ainda mais e queira permanecer nesse lugar. Uma forma que compromete o parcelamento irregular, compromete algumas questões. Eu já vivi experiência, eu trabalhei no SAMU por 7 anos, sou da saúde. E uma vez eu fui atender uma ocorrência no Morro da Cruz, com esfaqueamento, e eu entrei com a viatura de frente e tive que sair de ré porque não tinha espaço para manobrar. Da mesma forma, o caminhão do lixo, que às vezes não consegue entrar, o caminhão do bombeiro, se tiver um incêndio em determinada residência, o caminhão do bombeiro não consegue acessar, porque assim, o parcelamento é feito de forma tão individualista que não pensa que futuramente ali pode se tornar uma grande cidade. E as ruas não comportam os carros de serviço público. Isso é um problema também que a gente vive nesses bairros, né? Exatamente. E isso é parte do meio ambiente. Pode parecer que não é, mas é. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o assentamento humano, a gente chama de assentamento até para ficar vinculado à própria questão ambiental, né? Como um formigueiro, como um cupizeiro, é o lugar onde o cupim mora, onde a formiga mora, o assentamento humano, a cidade, o bairro, é o lugar onde o ser humano mora. O ser humano faz parte da natureza e esse assentamento, esse bairro, faz parte dessa natureza, desse nosso planeta. E a gente precisa entender ele assim também. Então, por exemplo, quando você fala o Morro da Cruz hoje tem uma ocupação um pouco rarefeita, né? Umas casas um pouco mais isoladas, na maior parte, né? Umas casas um pouco mais ocupadas. Mas que com o passar do tempo pode vir a ser muito mais adensada, muito mais ocupada. Isso, inclusive, de certa forma, é desejável. Porque se a gente não ocupar o bairro, se a gente não adensar ele, a demanda não vai diminuir. Então as pessoas vão continuar ocupando e espalhando cada vez mais a cidade. E as áreas ambientais vão acabar sendo consumidas nesse processo. Então, adensar mais a cidade, fazer com que, como Morro da Cruz, né? Desculpa, Morro Azul tem uma densidade legal, assim, sabe? Pelo relevo que ela tem, pelo tamanho do arruamento que ela tem, pelos serviços que tem disponibilizados, ela tem um bom adensamento. Não é? Se a gente verticalizasse muito mais, colocasse mais casas uma em cima da outra, talvez a gente perderia um pouco de qualidade. E se a gente diminuísse demais, as pessoas que sairiam daqui porque a gente diminuiu, teriam que ocupar as bordas cada vez mais. Lugares como esse que a gente está, certamente não existiriam. E olha que interessante, né? A gente tem que sempre... É um jogo de equilíbrio. A gente não tem, não vai existir também. Tudo tem limite, tudo tem seu... O perfeito não vai existir. Uhum. A cidade, ela é composta por pessoas. E as pessoas, elas não são perfeitas. Sempre há uma imperfeição ali. Então o que a gente faz é tentar fazer um equilíbrio. Um equilíbrio entre a quantidade de áreas verdes, como essa, um equilíbrio entre a quantidade de áreas ocupadas, efetivamente com o lote, com a casa da pessoa impermeabilizado, um equilíbrio entre o tamanho das ruas para que a ambulância, o caminhão de lixo passe, um equilíbrio para a disponibilidade de escolas, de postos de saúde, um equilíbrio para que a gente tenha uma mobilidade de qualidade, um equilíbrio para preservar as áreas patrimoniais que existem, como aqui é uma região de valor histórico muito significativo, por causa das olarias, por causa de toda a história que antecede inclusive o plano piloto e que consolidou o plano piloto. Sem o São Sebastião o plano piloto não existiria.
Então, a história é tão importante aqui, essa manutenção, ela traz a identidade, ela traz o querer estar aqui. E se a gente não conserva ela também, não coloca nesse jogo de equilíbrios, a gente também não consegue. E a gente não pode esquecer que há um patrimônio ambiental, né? Não é só o patrimônio histórico da própria olaria, da edificação. A própria paisagem que está aqui, ela faz parte desse patrimônio e que precisa e merece ser preservada para a manutenção do próprio povo, da própria identidade que esse povo tem. Né? Se a gente tira isso, o povo já não tem mais identidade, já, a única coisa que ela vai ter é uma casa para morar. É preciso rever os valores, né? Aquilo que realmente tem valor durante o seu estado no lugar que você mora. Exatamente. Ter significado. Não é só, você não só mora aqui. Todo um contexto. Isso. Você está aqui, você quer estar aqui, você seus se filhos reconhece. vão estar, seus netos vão estar e qual vai ser o ambiente que vai ficar? É isso? Exatamente. Se a gente não cuidar hoje, não não vai existir esse futuro, não é? Pessoal, a gente queria fazer essa conversa com vocês para registrar a vinda do Orlando. E eu queria aproveitar e compartilhar com vocês como é que a gente avalia a situação que a gente vem vivendo aqui, da questão, por exemplo, das derrubadas, principalmente ali depois do Crixás. Nós já nos manifestamos e apresentamos uma proposta, porque o bairro ele foi planejado, mas houve uma ocupação no espaço onde as pessoas achavam que não seria ocupado. E hoje tem em torno de 800 famílias. A gente já avalia que a retirada é muito impactante. Então, qual é a proposta que a gente deixou como encaminhamento, o pessoal que está acompanhando, é que o governo possa oferecer para a empresa uma outra área, onde ela possa construir um outro bairro planejado e que possa aquela área ser urbanizada, onde as pessoas já moram, urbaniza a área, conservando a mata e tudo, e as pessoas possam adquirir aquele lote. Às vezes fala, mas o governo já fez um gasto com o projeto. Mas assim, entre o gasto com o projeto e a retirada de 800 famílias, o que é mais traumático? Né? O que é possível administrar? Então, a nossa proposta, a nossa ideia de encaminhamento em relação a esse grande problema que a gente vive é a permanência das pessoas naquela continuidade e que outra área possa ser cedida para a empresa dar continuidade no projeto. Tá? Não dá para entender. Então, basicamente isso, deixando essa contribuição. Agradecer mais uma vez, Orlando, a tua presença com a gente aqui, né? E deixar tuas considerações finais por tudo que você viveu e conhece na cidade de São Sebastião. Eu que agradeço, Claudia. É sempre um prazer vir aqui, conhecer, saber mais, saber como que todos estão se relacionando aqui com o território. O que mais me encanta é isso, como que as pessoas elas querem estar aqui, querem ficar aqui, querem cuidar desse lugar. Não é? A gente vê muitos lugares que as pessoas simplesmente só moram, não querem cuidar, não é? E o que mais me faz vir aqui, visitar e estar aqui é exatamente ver como as pessoas gostam de São Sebastião e querem cuidar de São Sebastião. Bom, obrigado. Valeu você que acompanhou aí. Quem não acompanhou, compartilha o nosso bate-papo aí. Grande abraço, bom dia para vocês.